você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo de número 19, versículo 23, nós lemos no início, você que não estava, e nesse momento agora você vai nos acompanhar na leitura oficial da mensagem nesta noite de bênção, noite em que o mundo comemora a paixão de Cristo. Nós estamos aqui para falar a respeito da sua crucificação por nossos pecados. E diz assim o texto sagrado nesta noite: os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. Pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Nós temos um texto, e esse texto ele é bastante interessante de abordarmos, porque ele fala a respeito de minutos antes da crucificação de Cristo. Ou melhor, faz menção de minutos antes da sua morte, pois ele estava sendo crucificado. E abaixo da cruz estavam os soldados romanos que pegaram as suas vestes, tiraram as suas vestes e rasgaram as suas vestes e deram para si. 4 soldados, cada qual ficou com uma parte dessas vestes. Pela manhã, quando amanheci, eu vim para o templo orar, buscar o Senhor, e o Senhor começou a ministrar poderosamente no meu coração a respeito dessas vestes de Cristo, da veste de Jesus que foi rasgada. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. E talvez você não saiba, mas eu vou compartilhar com você qual é o símbolo das vestes de Cristo serem rasgadas. Preste atenção que os 4 evangelhos, eles falam de Cristo, por isso o nome é Evangelho, o Evangelho que fala. O que é Evangelho? Evangelho vem do grego evangelho, que quer dizer boas novas, novas de salvação, boas notícias. E os 4 evangelhos, Evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas e João, eles falam de Jesus. No entanto, nós vamos encontrar claramente que dos 4 evangelhos, 3 deles são chamados de evangelhos sinóticos, que é o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas. Já o Evangelho de João ele fica de fora, porque Mateus, Marcos e Lucas, eles mostram Jesus Cristo do mesmo ponto de vista. Mateus, Marcos e Lucas vão falar de Jesus fazendo os seus ensinamentos, seus milagres, suas curas. Já o Evangelho de João vai falar dos 7 milagres dele. O Evangelho de João ele só vai concordar com a parte da crucificação. Não que ele discorde dos outros evangelhos, não é isso. Mas ele vai citar aquilo que os outros evangelhos citaram também, a parte da crucificação. E a crucificação de Cristo, ela foi profetizada, ela foi vaticinada, tanto no livro de Deuteronômio, quanto nos livros dos profetas maiores, profetas menores. No livro de Deuteronômio, a Bíblia diz: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus Cristo, ele estava numa condição de maldito, estava sendo amaldiçoado. E qual foi essa maldição que caiu sobre ele? A maldição que estava sobre mim, a maldição que estava sobre você, a maldição que estava sobre a humanidade. O pecado foi todo depositado nele. A ira de Deus no dia da crucificação se virou, se voltou contra o Messias, o ungido de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses,
ele fala a respeito do processo da kenosis. O que é a kenosis, pastor? É o processo que Cristo ele vai se esvaziar, abdicar da sua glória para se tornar homem, e vai andar aqui na terra, e vai comungar aqui na terra, e vai ser homem. O mesmo João começa falando no capítulo 1, João capítulo 1, versículo 1, quando ele vai falar, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse no princípio era o verbo estava com Deus, vem do original tabernacular-se, que é se tornar homem, ter um corpo para si. O Evangelho de Lucas, ele foi escrito pelo Dr. Lucas para mostrar a natureza humana de Cristo. Lucas vai mostrar Jesus Cristo como um homem, ele sentindo fome, sentindo sede, sentindo dor, se irando, tendo compaixão. No Evangelho de João, ele vai mostrar agora a divindade de Cristo, o Cristo Deus, o Cristo se abdicando do seu poderio, da sua autoridade, porém não deixando de ser Deus. Mas preste bem atenção, Jesus Cristo, segundo a teoria hipostática. O que é a teoria hipostática? A teoria hipostática ensina que Cristo, ele tinha duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Era em uma só pessoa. Então Cristo, quando ele andou aqui na terra, dentro dele habitava duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. E na natureza humana ele pôde sentir aquilo que o homem sentiu, ele pôde passar por aquilo que o homem passou, pela dificuldade. Ele foi tentado, mas ele não cedeu à tentação. Por isso que ele buscava o Senhor em oração, estava sempre subindo aos montes, orando. E a Bíblia Sagrada diz que ele foi levado lá para o deserto para ser tentado, para jejuar. E no final dos 40 dias de jejum, ele foi tentado por Satanás, mas venceu Satanás, venceu a tentação, venceu os seus inimigos. Preste atenção, ele como homem, ele teve que passar por tudo isso. O porquê que ele passou por tudo isso, pastor? Porque ele precisava passar por este caminho onde eu e você transitamos, palmilhamos. Agora detalhe, ele em momento algum deixou de ser Deus. Por ele ser Deus, ele operou prodígios, ele operou maravilha. Tanto é que o próprio Nicodemos, ele reconheceu que Deus era com ele para que ele pudesse fazer todos os milagres que ele fazia, ele mesmo sendo Deus. O cego Bartimeu, sentado à beira da estrada, dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu posso escutar Bartimeu clamando, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele curou Bartimeu, ele perdoou o pecado da mulher samaritana, ele perdoou o pecado da Maria Madalena, ele perdoou o pecado de Mateus, o pecado de Zaqueu, ele perdoou. Como homem, ele sentiu a necessidade. Como Deus, ele perdoou o pecado. Como Deus, ele operou prodígios e maravilha. Mas ele, sendo homem, não deixou de ser Deus. Pelo contrário, se abdicou da sua glória, se abdicou da sua realeza, ao ponto de não ter nem onde reclinar a cabeça. E naquele grande dia da sua crucificação, porque a Bíblia diz que ele necessitava, que era preciso ele ser crucificado. A Bíblia diz que certa vez Pedro tentou dizer: Senhor, isso não vai te acontecer, eu não deixarei isso te acontecer. Jesus olhou para Pedro e disse: passa para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque Pedro não estava entendendo os propósitos de Deus para a humanidade, por meio do qual Cristo veio descer aqui na terra. Qual o objetivo de Cristo? Se encarnar, se tabernacular, salvar a humanidade que estava mergulhada, distante de Deus, condenada a viver eternamente distante de Deus. Mas pela misericórdia, Jesus Cristo, ele veio ao mundo, como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então
Então é por isso que Jesus, ele veio aqui à terra, por isso que ele veio perdoar os nossos pecados. Agora está onde? Agora está lá na cruz. Está sendo crucificado na quinta-feira. Na quinta-feira ele estava ali. Na quinta-feira ele estava ceando com seus discípulos. Quando foi na madrugada, ele foi pego, traído por João Batista, traído por Judas Iscariote, levado para o Sinédrio. E lá no Sinédrio ele foi açoitado pelos soldados romanos, ele foi açoitado pelos seus algozes. A Bíblia diz que eles batiam com uma cana no crânio de Jesus Cristo, o esbofeteavam, cuspiam no seu rosto, tiraram as suas vestes e depois que chicotearam ele, colocaram na cruz para ele carregar, uma cruz que não era para ele. A Bíblia diz que a cruz era para Barrabás. Barrabás era muito maior do que Jesus Cristo. Pegaram Barrabás, soltaram Barrabás e colocaram Jesus Cristo para ser crucificado. E Jesus Cristo foi lá para o lugar chamado Caveira, conhecido como Gólgota. Gólgota era o local onde os malfeitores eram crucificados. E ele foi ali como cordeiro mudo, diz o livro do profeta Isaías, não abriu a sua boca. Ele foi andando como cordeiro mudo, levando a sua cruz. A Bíblia diz que o peso era tão grande da cruz que o nosso Cristo, ele caiu com a cruz. O nosso Cristo caiu com a cruz. O nosso Jesus, ele todo ensanguentado, com uma coroa de espinho que colocaram na sua cabeça, que cravaram no seu crânio. O livro do profeta Isaías, no capítulo 53, diz que quem olhava para ele não via nele nem parecer e nem formosura, porque ele ficou desfigurado. A Bíblia diz que ele foi moído pelos nossos pecados. Aquele pecado que nós cometemos escondido. Aquele pecado que nós cometemos contra o Deus Pai, contra o Deus Filho, contra o Deus Espírito Santo, contra o nosso próximo. Ele levou sobre si. Foi o nosso pecado que desfigurou a sua imagem. Foi o nosso pecado que desfigurou o corpo de Jesus. Foi os nossos pecados que fizeram com que aquele escravo fosse cravado na palma da sua mão, nos seus pés. Foi os nossos pecados que fez com que ele tivesse uma lança transpassada no seu lado esquerdo. O nosso pecado. E às vezes nós nos sentimos arrogantes, nos sentimos egoístas, prepotentes, soberbos. Tratamos mal as pessoas. E ele tudo que fez foi nos amar. E os homens são perversos. Eu estava assistindo um empresário que parou no seu carro e foi dar uma ajuda para uma pessoa que pedia esmola. E quando ele fez a menção de dar a esmola, ele deu um tapa no rosto do rapaz. E eu fiquei me perguntando, Senhor, como existe pessoas perversas, como existe pessoas má. Mas o Senhor morreu morreu por nossos pecados. Ele ama esse tipo de pessoas. Ele ama o ser humano. Ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Aborrece o pecado. E no seu crânio cravado uma coroa de espinho, transfigurou o seu rosto, porque o seu rosto cobriu de sangue. A sua costa já estava deformada. E ele sem força, ele caiu. Que precisaram chamar Simão Cirineu para lhe ajudar a carregar aquela cruz. E quando o crucificaram, que colocaram ele diante de dois malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda, os soldados romanos tiraram a sua roupa, tiraram a sua túnica. E aqui eu começo com a mensagem. Você sabe o que simboliza tirar a túnica de uma pessoa,
Tirar a roupa, a vestimenta de alguém, simboliza desonrá-lo no meio da multidão. Aquela pessoa que tinha a sua roupa tirada, a sua túnica rasgada, era um sinal de desonra. Os soldados romanos, eles desonraram o Deus Jesus e o homem Jesus. Foi uma desonra dupla. Quem estava lá embaixo viram a sua nudez. Porque para o judeu, por mais que ele estivesse cobrindo a sua genitália, mostrar o seu corpo já era uma vergonha. Mostrar o seu corpo já era uma vergonha. E Jesus passou por esse constrangimento. Jesus passou por esta vergonha. Foi desonrado. O que o homem tem? Muitas das vezes o homem luta, preserva a sua honra, a sua moralidade, a sua integridade. E isso foi tirado dele. E ele era um homem justo. Ele era um homem correto, perfeito. Por isso que havia nele duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina, uma natureza divina e uma natureza humana. E ambas as naturezas foram desonradas. Por quê, pastor? Por causa do meu e por causa do teu pecado. O porquê que ele foi desonrado? Ele foi desonrado para que nós pudéssemos ter honra de voltar novamente para a presença de Deus, de voltar a ter acesso à presença de Deus. Ele foi envergonhado para que pudéssemos entrar diante do Deus Todo-Poderoso, ter acesso diante do Deus Todo-Poderoso. Ele foi, as suas vestes foram repartidas. O porquê por 4 soldados? Por quê? Porque 4 representa exatamente os 4 pontos cardeais, exatamente de onde nós temos aí o símbolo da cruz, que tem os 4 pontos cardeais, aonde o amor de Deus vai alcançar. O amor de Deus vai a leste, vai a oeste, vai ao norte, vai ao sul. Então, quando os soldados romanos, eles tiraram a roupa de Jesus Cristo, eles estavam maculando a honra de Jesus Cristo. Vale lembrar você que a teoria hipostática diz que Jesus, ele tinha duas naturezas quando andava aqui na terra, a natureza humana e a natureza divina. E os soldados romanos, eles feriram a honra tanto divina quanto a honra humana. Agora preste atenção, foi por esse motivo que ele estava ali. E eu recordo, a Bíblia Sagrada, ela nos diz nos evangelhos, dizendo que ele disse em hebraico, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Nada mais é do que o Deus Todo-Poderoso, Yahvé, Jeová, não suportando o sofrimento do seu filho. Ele vira as costas para o seu filho. Eu sou pai, você que está me assistindo é pai. Você sabe que quando o seu filho sofre, você sofre. Quando o seu filho chora, a tua alma só falta ser rasgada, dilacerada por dentro. Não tem um pai que tenha prazer de ver o seu filho sofrer. Não tem um pai que tenha orgulho de ver o sofrimento do seu filho. Assim mesmo aconteceu com Deus Todo-Poderoso, o Pai, aquele que enviou Jesus Cristo ao ver os homens aqui na terra, despindo Jesus Cristo, desonrando a sua moralidade, a sua integridade, a sua honra. Ele vira as costas porque não suporta. Mas o porquê que ele faz isso? Porque ele prefere sacrificar o seu primogênito e ter a raça humana de volta para a sua presença, do que deixar o seu filho não passar por isso e perder a humanidade. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós estamos hoje nesse período, estamos neste momento falando da paixão de Cristo, do sofrimento dele. Os soldados repartiram. O porquê que os soldados repartiram as suas vestes? Porque cada qual queria um pedaço para si. Eu quero Jesus para mim. Você quer Jesus para sua vida? Então abraça ele, segura ele, guarda ele no teu coração,
anda na retidão, anda pelos caminhos retos, não olha nem para a direita, nem para a esquerda. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai não está nele. O amor de Jesus Cristo, ele alcança. O amor de Jesus Cristo, ele é vertical, ele alcança você, mas também ele é horizontal. O amor de Cristo, ele é transcendental, ele alcança. Basta você chamar por ele. Foi por ele que Cristo, foi por nós que Cristo morreu, foi por nós que Cristo deu a sua vida, foi por nós. Quando os soldados rasgaram a sua veste, estava desonrando a sua divindade, e ele passou por tudo isso. O reino das trevas achava que tinha vencido. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E disse para a sua igreja: e eis que eu vos dou poder para orar pelos enfermos. E é por isso que nós estamos aqui. Estamos aqui nesse culto doméstico, falando do sacrifício de Cristo. Você tem valor. Você tem. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe